Graça e paz, meus queridos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Bereanos. Tô aqui com meu amigo de sempre, Léo. Tudo certo, Léo? Tamo junto. Vamos gravar mais aqui um texto do nosso quadro Retificando. E, mais uma vez, deixando irmãos encorajados, entendidos e alguns outros tantos tristes, né, Léo? Sobre significados da palavra. E já escutou o termo, Léo, vou pagar o preço? Vou pagar o preço. Vou pagar o preço. A pergunta é, esse termo está devidamente correto? Não tá, não. É complicado. Não temos nenhum preço pra pagar. Gente, pra a gente ir direto pro ponto, né? A ideia é que a gente ia ser dinâmico aqui, vinha discutir um pouquinho esse texto. Sim. E pedindo já quem tá começando a ver o vídeo já comenta, já curte, compartilha com todo mundo, com o avô, a avó, a tia, qualquer um. Vamos proliferar a palavra do Senhor. E o nosso texto de hoje, ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. E esse texto é um clássico dos cultos evangélicos, a falácia evangélica, eles adoram usar ele, que ele fala mais ou menos assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E aí, como é que a gente vai dissecar esse texto agora? Esse texto está falando que o reino dos céus ele é tomado no próprio mérito e no próprio engajamento. A galera geralmente usa esse texto para trazer isso, né, Léo? Para falar sobre busca de santidade, sobre buscar a vontade do Senhor, jejuar, tal. O que na realidade deve ser a meta do cristão, sempre, né? Ele ter essa busca de se santificar, de se empenhar na vida cristã, de se tornar alguém muito mais piedoso. Mas não é isso o que o texto está querendo falar pra gente. Não é, não? Não é. O meu entendimento sobre esse texto, não sei se eu posso... Por favor, cara, complementa. Eu entendia ele assim, como o ganhar o reino dos céus por força é a nossa força contra nós mesmos, né? Que nem você falou aí, santidade, né? A gente se esforçar em andar no caminho do Senhor, né? Que não é algo fácil. Esse é o meu entendimento de ganhar o reino dos céus por força, seria a gente se esforçar para poder estar, né, dentro dos padrões que o reino, né, de Deus exige, né, que é estar em santidade, né, estar voltado para Deus. Então, essas coisas, esse é o entendimento que eu tinha dessa passagem. O que é, de todas as aplicações que a galera faz, essa seria talvez a mais próxima de um conceito bíblico, lutar contra si mesmo. Só que geralmente a galera que pega esse texto e aplica ele na pregação, não usa ele sobre uma guerra interna para poder vencer a carne. Geralmente a galera usa para falar sobre o quê? Né? Persevere, né? Lute, você vai conquistar, você vai se empenhe que vai dar tudo certo, você consegue. Alguns usam até para fazer campanhas de vitória, né? O reino dos céus é tomado à força. Para alguns, o reino dos céus é prosperidade, né? É ganho material. E assim, é legal a análise que você deu, só que a gente pode ver que talvez outros textos eles abordam melhor esse conceito. É o que a gente sempre fala, né, Léo? Não é que a minha ideia central naquele texto está errada. É porque pode haver outros textos, desde que o meu conceito seja bíblico, há outros textos que amparam melhor aquela ideia. Né? O texto ele não quer dizer aquilo, né? A galera faz um recorte, pincela e solta no ar. Então é que você tá falando aí, e aí eu peguei aqui para ler também o meu texto, e até meu texto ele é um pouco diferente, é NVI. Show! Mas ele é um pouco diferente e eu já tive um outro insight aqui que já derrubou um pouco por terra o que eu tava pensando, né? Porque na NVI diz assim, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência. E pessoas violentas o invadem. Nossa. Meu Deus, cara! Essa não era a tradução que eu tinha entendimento. Mas as pessoas violentas estão invadindo o reino dos céus. Aí agora eu fiquei em parafuso. E agora? E para complementar, tem a versão da NVT que ela fala assim, mesmo texto.
E lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Eu estou lendo o versículo 11, tá? E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. 12. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Vitor, qual versão então eu tenho que ler? Gente, a gente sempre indica, né, Léo, que você tenha mais de uma versão em casa. Pelo menos 3 para comparar, Exatamente. Por quê? A gente estudou isso no nosso curso de interpretação bíblica, Pastor Guto. Com o Pastor Guto. Vagas logo abertas, tudo fazer o jabá aqui já. Sim. Que a Bíblia, ela tem... As Bíblias, elas são baseadas em 2 tipos de tradução. A gente tem a tradução funcional, né? E a tradução formal, que é aquela que ela tenta... A formal se aproxima cada vez mais do texto original. E a funcional ou dinâmica, ela tenta, né? Trazer uma tradução mais leve, Trazer uma tradução mais leve, ou mais... Um entendimento mais simplificado. Bem pontificado, cara. Que a galera consiga entender. Essa dinâmica tá errada? Não tá. Só que é legal para quem é novo convertido e não quer se embalorar com aquelas palavras mais requintadas. Tenta ler um João Ferreira de Almeida, né, Léo? Sim. Abrir-se, vos eu me sinto lá nas aulas de história. Ele tá lendo Camões, né? Então é legal para quem tá no começo da fé, só que você quer ter uma leitura mais rabuscada, uma leitura mais aprofundada, procure uma NVI, como o Léo acabou de ler aqui, uma NVT, uma NAA, que são traduções que elas procuram estar mais próximas do texto original, né? Uhum. Porque cada vez mais os tradutores conseguem compreender melhor as palavras do aramaico, que a gente sabe que são línguas já mortas, e entender uma língua que ninguém fala exige um esforço muito grande, né? Muito estudo. Os chamados filólogos aí. Mas, Vitor, o que esse texto ele trata em questão, né? Vamos ler o texto inteiro? Vamos ser breve aqui? Sim. Fala assim... Eu vou ler nessa versão NVI aqui minha, né? Essa NVI minha aqui, ela tá entre o formal e o dinâmico. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Respondeu Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios e reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Referência ao texto de Isaías. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, ou lhe é feito violência, como a gente acabou de ler. E os que usam de força se apoderam dele, ou os violentos. Aqui Jesus está falando sobre pessoas que tentam conquistar o reino dos céus na base da violência, né? A gente pode ter figuras políticas, falsos mestres, ou pessoas que tentam comprar ou negociar com líderes espirituais. Porque não faz sentido eu tentar ganhar alguma coisa na força do meu braço. Fazer isso é eu quebrar o princípio bíblico da salvação. Por exemplo, eu vou pedir que o Léo me dê uma forcinha aqui. Léo, abre para mim num outro texto clássico aqui, que é Efésios 2:8. Eu vou abrir aqui em Hebreus 10:38. O texto aqui que foi um dos textos básicos da Reforma Protestante. Amém? Quer que eu vou lendo? Por favor, Léo. Efésios 2, lê do 8 ao 11. Efésios 2 diz assim no versículo 8:
Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Show. Pedi você abrir o outro para mim. Abre para mim lá em Romanos 4, tá? Capítulo 4. E eu vou ler aqui Hebreus 10, 38. As nossas versões estão na NVI, tá? Para o pessoal que quiser ler depois em casa com mais calma. Hebreus 10, 38 é um texto base lá da reforma protestante, que é: mas o meu justo, ou o justo, viverá pela fé. E o que fala em Romanos pra gente aí, Léo? 4:4? Isso, 4, do 1 ao 3. Eu esqueci de falar o versículo, perdão. 4, do 1 ao 3. Isso aí. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Show de bola. Então, assim, o que os textos que nós lemos estão falando? Não é possível fazer nada na força do braço. Não há nada que nós vamos fazer que impressione Deus, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Vitor, eu não tenho mais que orar e jejuar. Não, você deve, né, Léo? As práticas espirituais devem ser feitas. Nós aprendemos que não é as obras que formam a fé, mas é por conta da fé que existem obras, né? Tem que haver essa inversão. O que o texto de Romanos deve estar falando pra gente é o seguinte: o próprio Abraão, né, o grande patriarca, ele creu antes da circuncisão. E o fato dele crer, isso foi a grande marca de justiça. Ele foi imputado, né? Como justiça. Foi imputado como justiça. Depois houve a circuncisão, que foi uma marca lá cultural para poder diferenciar o judeu dos outros povos. Então, o que a gente está querendo trazer com esses textos? A fé, ela é a base de tudo, né, Léo? Captei, eureka. Agora eu entendi. Quer complementar? Não, agora eu entendi que o texto agora me abriu aí a versão, né? Eu vi fogo de artifício brotarem agora aí. Sim, cara. o texto fala que desde então o reino dos céus tem sido ganhado por força. Então, até Jesus, as pessoas têm invadido o reino do céu por violência, como tá falando, ou seja, eram guerras, batalhas, né? E eles alcançavam ali a Deus pela lei mosaica também, pela lei mosaica, defendendo a Deus com unhas e dentes na força, e hoje a gente vê que não é mais assim, né? Então, o reino dos céus até então, ele estava sendo ganhado por esse tipo de força, e agora já não é mais, agora é pela graça, né? Exatamente. Hoje a gente não precisa se esforçar, a única coisa que a gente precisa é, como Abraão fez, creu. E isso se torna lidado por justiça. Show de bola. Quando ele crê em Jesus, ele ganha por justiça. Então, não é mais por força, né? Não é invadido por violência, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente vai olhar lá para Paulo, né? Paulo era tão zeloso que ele começou a perseguir os cristãos, né? Apedrejamento. Mandar prender muitos também. E por aí vai. Então, a fé era expressada dessa forma, né? Com esse zelo. Então, é que tem os zelotes, né? Os zelotes, eles iam atrás para assassinar mesmo todo aquele que era contra a Deus, né? Contra o judaísmo ali, né? Na época. Então, eureka. Show de bola. Agora deu um insight, deu para pelo menos eu compreendi aqui. Não sei se você aí de casa tá entendendo o que o professor Vitor tá passando aqui pra gente. Não, mas a gente crê que deve ter dado aquele, né? Eu prevejo muitos maxilares descolados assim, ó. Como assim? Eu entendi errado, né? Mas sempre lembrando, né, Léo, pro pessoal de casa, a fé, ela é um chamado à responsabilidade, né? Em Filipenses, creio que em Efésios fala que a lei era, como você mesmo falou em uma das aulas passadas, ela era o tutor do menino. O aio. Né? O aio, né? O tutor do menino que nada diferenciava do escravo. Então que veio Jesus na plenitude... Perdão, Gálatas, agora lembrei. Gálatas fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, cumprindo a lei, trazendo a graça. Então, essa liberdade da graça, ela exige uma responsabilidade muito maior. Então, eu sou livre, mas eu não posso ser irresponsável. Por isso que eu tenho que viver em comunidade,
ter as práticas de fé e não achar que eu posso viver de qualquer jeito, né? O erro desse texto é que algumas pessoas aplicam como se eu pudesse fazer alguma coisa na força do meu braço, quando que não, né? Então, pessoal... A diferença entre graça e lei é o legalismo, né? As pessoas que vão cumprir por uma meritocracia. Já a graça, ela vem para aqueles que querem cumprir por amor. Exato. Aqueles que se entregam de coração, eles estão fazendo porque eles querem fazer. Não porque eles são obrigados a fazer. Não é isso? Exatamente. É como uma analogia de um casamento, né, cara? Eu escolho passar minha vida com alguém o resto dos meus dias. É dificultoso, tem seu certo labor, mas eu escolhi, né? Não fui sentenciado aquilo. Então, não é que você escolheu a graça, né, gente? A graça alcançou você. Sim. Então, a gente entende o sacrifício de Cristo e, enfim... como a gente leu no último texto ali, no Romanos 4, a gente leu até o 3, mas o 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Né? Show. Nós temos uma dívida com Deus pelo que Ele fez por nós. Então, o que a gente faz não é que a gente está pagando, né? Não seria como uma dívida, né? Olhando por esse termo. Mas a gente faz porque a gente é grato. Exatamente. A gente faz porque a gente entendeu. É por força de vontade, né? Sim. E é uma doce ofensa, né, cara? Fala assim, você não tem capacidade de se salvar. Você não tem capacidade de sair desse buraco que você se enfiou. Eu te tirei de lá. E tudo que eu peço é que você se arrependa. Então, assim, a forma de eu pagar esta dívida, né? Que na verdade é um ato de gratidão, é entregando a minha vida para Ele e cumprindo a vontade dele. E qual que é a vontade dele, professores da EDB? É a palavra. Amém? Acho que é isso, né, Léo? Eu creio que é isso. É isso aí. A graça vem nos trazer a gente olhar para nós mesmos e nós entendemos que nós somos pecadores, nós somos falhos e sem Cristo a gente não vai conseguir. Exato. Só isso, né? Sem Cristo a gente não vai conseguir. Pela força do nosso braço a gente não consegue. Né? A gente não consegue pagar essa dívida, como muitos já vieram falando que eu consigo, eu não precisava dele, não pedi para ele pagar a minha dívida. Referências. Eu não precisava que ele pagasse a minha dívida. Sem ele você não ia conseguir pagar não, porque ela é grande. Você não tem esse poder aquisitivo para poder pagar de jeito nenhum e nunca vai ter, né? Esse é o entendimento. A gente nunca vai ter um poder aquisitivo para pagar essa dívida. Exato. Só através de Cristo. Essa é a graça. Mas você não é a menina dos olhos de Deus, tá? Também não pira nesse evangelho louco aí, não. Fechou, Léo? Tamo junto? Deus abençoe. Valeu. Vamos pedir pra todo mundo deixar o like, por compartilhar, né? Aqueles que gostaram, comente. Eu espero que você comente aí se você gostou ou não. Fala pra gente se tem alguma pergunta, se você não entendeu algo que a gente disse aqui. Manda pra mim deu um eureka, mas pra você pode não ter dado aí. Pode mandar sua pergunta que a gente está sempre atento aí, a gente procura responder a todos, para que todos nós possamos aprender isso aí no reino de Deus cada vez mais. Fechou? Amém? Deus abençoe, até a próxima. Valeu, tamo junto.